Bastava o Bolsonaro pedir e nada do que vimos no dia 8 de janeiro aconteceria. Seu eleitorado seria apaziguado e voltava para casa. É isso que o coronel Jean Lavande Júnior disse na CPMI dos atos golpistas. O Brasil precisava progredir, o Brasil precisava ir, o Brasil precisava avançar, voltar à sua normalidade. Essa foi a minha intenção. Então, só dando contexto, né, o coronel Lavande, ele virou alvo graças a mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, mensagens como essa aqui, que é ali, ó: Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprirem, o problema é deles, acaba o exército brasileiro. Se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo, como é que vou aceitar a ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Então, esse é o tipo de mensagem que esse coronel Lavande trocava com o Mauro Cid. Obviamente, ele foi questionado sobre isso quando ele foi prestar o depoimento dele na CPMI dos atos golpistas, no dia 27 de junho. Então, vamos ver a fala? Que podia levar alguma convulsão social, alguma revolta, algum problema na segurança, foi o que eu falei, porque as pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o tenente-coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Aquela mensagem que eu acabei de ler para vocês, ele está dizendo que o que ele queria era que o Bolsonaro apaciguasse a população. Manifestação da parte de quem? Que houvesse alguma manifestação para apaziguar os ânimos, da parte de quem? Aí quem está falando é a senadora Elisiane Gama, né, relatora da CPMI. Então, da parte do governo naquela época formado, essa é a minha opinião. Do ex-presidente Bolsonaro? Sim, a minha intenção, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então, a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir, o Brasil precisava ir, o Brasil precisava avançar, voltar à sua normalidade. Essa foi a minha intenção. Fernando, eu acho muito interessante que nessa fala dele, porque na tentativa deles tirar o dele da reta, vamos colocar dessa forma, na prática ele está colocando o Bolsonaro na reta, né? Porque a conclusão que dá para chegar daquela fala ali é justamente, escuta, se o Bolsonaro tivesse falado para o pessoal voltar para casa, tivesse apaziguado, nada daquilo teria acontecido. Sofia, eu fico impressionada como são corajosos no WhatsApp e covardes quando chegam no espaço coletivo, né? Até o Lavande, esse teve que levar a listinha, né, do não, como é que é, não caguete, deixa eu ver se eu tenho cacuete, aí há dúvidas, né, do que era, se era para ele não ser X9 ou não ter cacuete, que era para não se exaltar, para se alimentar e tal, o tamanho, o grau de medo que ele estava da CPMI, né? Só que eu acho grave que o cara chegue lá, minta daquela maneira, frente aos deputados e senadores e enfim, depois vai embora sem nenhuma responsabilização, né? Porque ele tinha a obrigação de falar a verdade, inclusive sob juramento, né? Poderia ter dado voz de prisão para ele dentro da própria CPMI, né? Já tinha acontecido com Silvinei na oitiva anterior, e da mesma maneira, né? Agora ele vai
contando uma conversa mole para boi dormir, que, claro, né, se pode interpretar como bom, Bolsonaro não atuou para pacificar, que era isso que ele estava falando, mas a gente sabe que não é essa a verdade, assim, porque eu acho extremamente grave, né, extremamente grave. Na verdade, 3 elementos que unificam e que mostram como eles flertaram com a tentativa de golpe e tentaram, né, e queriam tentar o golpe no Brasil. Veja, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro, ao perder a eleição, vem para ser secretário da Justiça aqui no GDF. Já tinha acontecido o 12 de dezembro, não podemos nos esquecer que 50 translocados, né, quebraram lá a frente da Polícia Federal, ninguém foi preso, era meia dúzia de gente, eu nunca vi um troço desse. Já fiz passeata com 100 mil pessoas em Brasília e tu não chega nem perto na esplanada, nunca vi. 50 tocou horror como tocou no dia 12 de dezembro, ou 5 ou 10 mil pessoas, não sei bem assim, mas não era mais do que isso, no 8 de janeiro, né? Então tu tem o secretário de Justiça agora no GDF, que era do Bolsonaro, que fez um trabalho de bolsonarização do Estado brasileiro. O Anderson Torres é um quadro da extrema-direita. Ele organizou a bolsonarização do aparelho do Estado, via quem botou na PRF. Vamos lembrar tudo que eles fizeram na Polícia Federal para tirar delegados independentes e banir investigações, para blindar a família Bolsonaro, etc. Tudo isso foi sob o comando do Anderson Torres. Então ele vem para virar secretário. Aí ele tira férias, vai para os Estados Unidos, né, deixa lá no subcomando, que, enfim, não botou as tropas de prontidão, tem todo um apagão na segurança pública no 8 de janeiro. Dentro da casa do Anderson Torres é encontrada uma minuta golpista. A mesma minuta golpista que era objeto de debate do Mauro Cid no WhatsApp, com coronéis, outras pessoas, né, da extrema-direita, mas incluindo o Lawande, que era um coronel influente dentro das Forças Armadas, não era, né, nenhum que nunca teve. E eles tentavam ali, numa combinação, um discurso para a base social, deslegitimando para a base social da extrema-direita, que é minoritária, mais violenta, né? E que foi estimulada durante os anos de governo Bolsonaro nas passeatas que ele mesmo comandava e usava o aparelho do Estado para fazer, motociata, passeata, imagine, manifestação em pleno início da Covid, com faixa pedindo o fechamento das liberdades democráticas, o artigo 142. Antes da vacina, né? Sempre bom destacar. Antes da vacina. Não, muito antes. Assim, no primeiro mês que a gente estava desesperado com a Covid, preocupado com o povo brasileiro, o cara estava fazendo isso, né? Depois do 7 de setembro de 2021, que ele organiza, né? Via aparato do Estado e via a ramificação da extrema-direita nos estados, passeatas golpistas que vão construindo uma narrativa. A principal delas... aliás, ele recebeu uma multa, né, por não estar usando máscara o Bolsonaro recebeu uma multa por não estar usando máscara nessa manifestação de 7 de setembro de 2021. Foi de 7 de setembro, eu não me lembrava se era de uma motociata, porque também foram tantas, né? Não, foi no 7 de setembro de 2021. 7 de setembro, né? Então, ele faz essa combinação, o discurso para a base social, fraude, etc, etc. E já ia botando ali a turma da alta cúpula, mas mais alguns, o tema do artigo 142, que é a base da minuta golpista encontrado no secretário de segurança do GDF e no ajudante de ordens do Bolsonaro, que é o braço direito e o braço esquerdo das duas pernas. O ajudante de ordens do presidente da República é o cara que está 24 horas por dia do lado do presidente da República. É óbvio que o Bolsonaro não ia pegar o celular dele e ele mesmo ficava mandando minuta golpista, né, gente? Mas é assim, é só juntar, liga os pontos, que essas mensagens trazidas à tona a partir da prisão do Mauro Cid, no caso da vacina, e que se permitiu investigar as comunicações dele, coloca o Bolsonaro no centro da trama golpista, que não deu certo no 8 de janeiro, pela falta de adesão do povo, eu não tenho dúvida, porque teve QGs golpistas, teve os acampamentos, teve a obstrução de rodovias, mas isso era amplamente minoritário frente ao tamanho do povo brasileiro, né? Não eram grandes mobilizações, não, eram mobilizações pequenas, radicalizadas. Eu não gosto de usar a palavra radicalizadas porque eu acho bom a ideia de ir à raiz dos problemas. Nesse caso não é extremada, né? Enfim, violentas, né? E que culminaram nessa vinda a Brasília, orquestrada pelos financiadores empresariais, né? Com a tentativa de aí construir
uma saída, uma cara para o golpe, né? Que é a minuta golpista, que é isso, declarar que o TSE estava impedido, que teve fraude, que uma junta militar assumisse o poder, era isso que eles queriam, né? E que, claro, foi derrotado, inclusive, porque não teve apoio do povo brasileiro, mas que o Bolsonaro é o chefe dessa construção ideológica, narrativa e política dos últimos 2 anos de uma tentativa golpista no país, por favor, isso é o básico. E que o Lawande foi para a CPI mentir, né, também é evidente. Eu gostei quando a Elisiana pergunta, não vem infantilizar a CPI, eu acho que sim, acho que ele, né, tentou de tratar deputado, senador né, assim, como se não juntasse Lé com Creco, as próprias mensagens dele, está explícito, né? Ele fala explicitamente para chamar o golpe, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa luta para não ter anistia, essa mobilização, ela é fundamental que exista, até para que a CPMI, né, chegue aonde tem que chegar, né? Que é o mandante dos crimes, enfim, dessa organização criminosa da extrema-direita no Brasil, né? Perfeito. Só antes da gente encerrar esse corte, deixa eu só mostrar a imagem que a deputada falou lá no começo da pasta dele, que eu acho essa imagem muito boa. Ali na pasta do Lawande, na CPMI, a Gabriela Bilocco, fotojornalista, conseguiu tirar essa foto. Tem ali, ó, se alimentar, não aloprar, não gesticular, sem caguete, não perca emocional, mãos juntas, oração, cara serena. Não, e é sem caguete, né? Sem caguete. Não é sem cacuete, como ele tentou dizer depois, né? Por favor.